Com o término da parte 2 da temporada final de Attack on Titan, Eren, que era o protagonista, acabou se tornando o vilão. E pensando nisso, resolvi trazer um vídeo sobre 7 protagonistas que na verdade são os vilões da obra. Então, confere aí essa lista que só tem protagonista irado. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Casa dos Otakus. Quando se trata de animes, poucas vezes vemos o protagonista da obra sendo o verdadeiro vilão dela, pois protagonista muitas vezes significa que aquele personagem será o mocinho da história, mas isso acontece mais do que você pensa. E nesse vídeo você vai conhecer algum desses protagonistas que de protagonista na verdade não tem nada. Então, se você curte esse estilo de vídeo, já deixa seu like, que assim eu vou saber que vocês realmente gostaram. E comenta também qual o seu protagonista vilão favorito. Então, sem mais, bora lá conferir esses protagonistas. E para começarmos o vídeo, temos ele, Eren Yeager, de Attack on Titan. Eren só queria ser feliz e andar tranquilamente na muralha em que nasceu, mas um belo dia, seu sossego foi interrompido por um titã invadindo sua cidade e devorando sua mãe. A vida do protagonista de Attack on Titan foi um carrossel de emoções. Ele entrou para a força-tarefa militar, descobriu ter o poder de se transformar em titã e teve um lance bem arrastado envolvendo um certo porão falado pelo seu pai. E também presenciou um incontável número de colegas virando o alimento dos titãs. Após altos e baixos em Attack on Titan, o autor Hajime Isayama começou a colocar um pouco mais de complexidade na trama. Nem tudo era preto e branco, e personagens muito controversos foram ganhando justificativas para suas ações, mesmo que elas sejam falhas. Mas o grande ponto de virada foi o autor ter transformado o seu mocinho em um sociopata capaz de acreditar que o extermínio de inocentes é o correto. Eren chegou à 4ª temporada com o cabelo comprido, olheiras e um pessimismo característico de um poeta ultrarromântico. Sem qualquer esperança, sem sonhos e temendo que o criador da série o transformasse em um pombo, o representante da linhagem Yeager passou a tomar decisões cada vez mais equivocadas, e assim acabou se colocando contra seus antigos amigos, Mikasa e Armin. Por mais que Armin tenha passado um pano bonito para as decisões do protagonista no desfecho do mangá, é justíssimo colocar Eren nessa lista. Aproveitando que a gente está falando sobre o Eren, vou estar deixando aqui nos cards um vídeo falando sobre todos os momentos que o anime mostrou que o Eren se tornaria o vilão. Então depois dá uma conferida lá. O próximo protagonista é Light Yagami, de Death Note. Querido por muitos otakus e perseguido tardiamente pela Record TV, o anime Death Note foi uma das principais produções japonesas no começo desse século. Enquanto seus colegas de Shonen Jump se destacavam com Naruto e One Piece, esse mangá chamou a atenção ao trazer ao protagonismo um adolescente genial chamado Light Yagami, que, com um caderno mágico, passou a eliminar a vida das pessoas criminosas, com o objetivo de se tornar o deus de um novo mundo. Um dos principais pontos de conflito entre os fãs de Death Note é saber se Light estava certo ou não. O fato dele ser o personagem principal do anime serviu para algumas pessoas acreditarem que a série estava defendendo sua visão e ideologia, quando na verdade o final indica que o verdadeiro mocinho da história era o detetive L, além da união formada por Melo e Nier. É inviável achar que um protagonista que acredita ser apto para decidir quem vive e quem morre é um mocinho tradicional. E no fim, a história se transforma em uma grande caçada de gato e rato para capturar esse protagonista desvirtuado. Agora temos Tanya, de Saga of Tanya the Evil. A história de Tanya Malvada, na verdade, é um Isekai, que são aquelas histórias em que a pessoa do nosso mundo é transportada magicamente para um outro universo. O protagonista da vez é um trabalhador e ele vai parar no mundo de Tanya the Evil, após ser assassinado por um de seus colegas de firma. Nesse outro mundo, ele acaba sendo uma pessoa desprezível depois de ter sido muito certinho em sua vida passada. Ou seja, espere por um anime em que o protagonista irá violar uma dúzia de direitos humanos por episódio. Uma das grandes diferenças de Saga of Tanya the Evil para os outros isekais é sua ambientação. Em vez de um cenário medieval e mágico, dessa vez a trama tem um cenário mais próximo da Alemanha Imperial, ou seja, aqui temos uma trama mais militar do que mágica. Takemichi Hanagaki, Tokyo Revengers. Na história de Tokyo Revengers, o protagonista Takemichi Hanagaki precisa voltar ao tempo para impedir uma fatalidade, e no futuro sua namorada da adolescência vem a morrer vítima de uma perigosa gangue de Tóquio. Em vez de cogitar matar as pessoas da gangue ou falar para Hinata que não é para ela ir em tal lugar em tal dia, Takemichi decide fazer as coisas do jeito mais complicado possível.
seu plano é se infiltrar na gangue e conquistar um posto de destaque na organização, algo que permite proteger a pobre Hinata. O problema é que isso nunca dá certo. Em Tokyo Revengers, o protagonista retorna muitas vezes no tempo porque suas ações no passado sempre estão modificando o futuro. Só que em toda ida ao presente, o pobre protagonista percebe que ele causa mais desgraça ainda. Não só cada decisão de Takemichi no passado destrói qualquer prosperidade de seus amigos, como também ele nunca consegue impedir o fim de Hinata, que morre cada vez de uma forma mais cruel. E para piorar a situação, Takemichi parece incapaz de cumprir qualquer missão do passado, por mais simples que pareça. Primeiro, ele precisava proteger Draken. Depois da intervenção dele, Draken levou uma facada. Depois, ele precisava impedir a morte de Baji. Takemichi conseguiu fazer então com que ele decidisse acabar com sua própria vida. Ou seja, o maior vilão de Tokyo Revenge não é o Teta Kisaki, e sim o protagonista Takemichi e suas decisões incorretas. Lupin the Thread. Lupin the Thread é um dos mais importantes personagens dos animes e mangá. Protagonista de diversas séries e longa-metragem, Lupin, o terceiro, é o neto do lendário ladrão Aesop Lupin, e tal qual seu homônimo na Netflix, tem como objetivo realizar roubos impossíveis de objeto de grande valor. O protagonista conta com a ajuda de um gangster atirador, um samurai e uma femme fatale para cumprir seus objetivos e fugir das mãos da polícia. Esse aqui é um exemplo clássico do protagonista vilão. Se a história fosse focada no inspetor Zenigata, a figura da lei desse universo, teríamos Lupin como sendo o principal vilão da história. Mas o autor Monkey Punch fez o inverso. Então, nós, como espectadores, precisamos torcer para o carismático ladrão de casaca saquear tesouros em companhia com seus colegas controversos. Como o Lupin III é bastante carismático, nem é uma tarefa tão difícil ficar do lado dele. 9 e 12, de terror em ressonância. Com a direção de Shinichiro Watanabe, de Cowboy Bebop, o anime Terror em Ressonância mostra uma dupla de terroristas tocando o terror pelo Japão. As duas criaturas misteriosas apareceram na internet, soltam algum enigma e aí cabe às autoridades japonesas impedir qualquer atentado que possa aparecer. Até aí parece um anime bastante tradicional. Mas os protagonistas não são os agentes da lei, e sim os dois terroristas em busca de uma arma nuclear. Na verdade, tudo é basicamente explicado no anime, pois os adolescentes Nine e 12 passaram por alguns experimentos e se tornaram pessoas bastante perigosas. De qualquer forma, eles são as ameaças nesse mundo, afinal provocam um terror e destruição bem real nos 11 episódios desse anime. E por último temos a senhorita Kuroitsu. A protagonista de Miss Kuroitsu from the Monster pode até não ser uma grande líder do Império do Mal, cujo objetivo é obliterar a Terra, mas ela trabalha para essa organização criminosa. Ou seja, já podemos considerá-la como um antagonista dos heróis de Collant nesse universo. Kuroitsu é uma profissional responsável pelo departamento de criação de monstros do dia e precisa viabilizar seus projetos de acordo com o interesse dos grandes vilões. Mas os grandes adversários de Kuroitsu não são os heróis coloridos que se transformam e lutam na pedreira da Toei, e sim sua rotina de trabalho exaustivo, constantes corres de verba e todos os contratempos que rondam as suas 24 horas semanais de labuta. Felizmente, esse anime tem espaço para ficção das caras. Seus empregadores não só comprometem a dureza de seu trabalho, como também impedem que ela ultrapasse as horas de ralação previstas na CLT. Anime esse que é bem diferente, não? E aí, qual desses protagonistas você mais curtiu? Comenta aqui embaixo. Não esquece também de conferir se já é inscrito no canal e se ainda não for, inscreva-se, que toda semana tem vídeo novo falando sobre os mais variados assuntos do mundo dos animes. Vou estar deixando outros vídeos aqui no final para você assistir, tenho certeza que você vai gostar. Obrigado por ficar até aqui, eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo, valeu!